quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Vamos mais um. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, receba as nossas preces e o coração também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Boa noite a todos que estão entrando. Nós temos aqui o nosso querido Leonardo, que está fazendo essa harmonização maravilhosa para nós. Vamos lá, Leonardo. Estamos te curtindo muito. Vamos lá. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo,
ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que querem nascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Podemos prosseguir, viu? Um tempinho. Na estrada de Damasco, divina luz brilhou, convertendo para o Cristo aquele que pecou. Envolvido em treva densa, em pranto se prostrou. E seguindo a nova crença, sua alma iluminou. Ó meu Jesus, tu que és ternura e amor, envolve em luz um mundo sempre em dor. Ó Mestre amado, tu que és tudo bondade, a luz que Apolo transformou, inflame a toda a humanidade. A luz que Apolo transformou, inflame a toda a humanidade. Ó meu Jesus, ó meu Jesus. Muito bem, aqueles que estão chegando, sejam bem-vindos, boa noite. Nós estamos aqui
ouvindo o nosso querido Leonardo e dando prosseguimento, Leonardo. Estamos te ouvindo. Vamos lá. Ô, Leonardo. E oi. Tudo bem de novo, rapaz? Tudo, meu irmão. Minha esposa aqui tá falando que domingo você falou que sua voz de manhã não acordou ainda, disse que agora tá boa. Melhorou. Rapaz, eu dei Covid, moço. Aquele dia tava ruim, velho. Tava ruim. De manhã já é ruim. Somado a isso, acho que tá melhor. Agora tá bom, beleza. Você vê como é. Pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor, sem perceber. Finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor, sem perceber. Finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou, e amar como ele amou. Muito bem, boa noite àqueles que estão chegando. Estamos ouvindo aqui o Leonardo. Leonardo, vamos para a nossa saideira, aquela... Vamos. Agora sim. Vou pegar uma pequenininha aqui. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é a melhor oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do seu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Hoje vamos falar sobre compaixão, então. Vamos falar sobre compaixão. Boa noite a todos, obrigada. Essa fala aí de Mateus tem relação com a compaixão e com o perdão, né? Porque o servo foi solto, foi perdoado a sua dívida. Só foi perdoado porque o Senhor teve compaixão.
Teve compaixão, né? Então, você está com a palavra, minha irmã. Obrigada, viu? Nós vamos, então, desenvolver o nosso raciocínio, o nosso pensamento, a partir de uma história de Meimei. Meimei é muito doce para falar conosco, né? Ela fala assim, com a ternura, tocando a nossa alma. E nós encontramos no livro Palavras do Coração, essa história de Meimei, que ela usou como um recurso didático para nos ensinar a compaixão. E o nome da mensagem é Verdade e Compaixão. Diz Meimei que havia um homem, um devotado, muito devotado, e ele tinha mesmo um verdadeiro sentimento de compaixão. Então, ele sentia compaixão para com as pessoas, para com as tristezas, as mazelas, o sofrimento, o padecimento das pessoas. Ele tinha essa piedade para com os necessitados que sofriam. Mas, muitas vezes, ele ficava nervoso, irritado, e ele caía, se esbarrava num erro, ou melhor, numa inquietação e num equívoco. Então, quando ele via que alguns daqueles companheiros, por quem ele tinha compaixão, caía na delinquência, caía também em alguns equívocos, em que esse devoto transferia toda a sua mágoa, a sua raiva, a sua revolta e reprimia punitivamente aquele companheiro que havia caído em falhas, em dificuldades. Depois que ele fazia isto, tinha essa atitude impulsiva, né? Explosiva, ele se entregava ao remorso. Então, ele caía num remorso e ele lastimava a sua própria incompreensão. Ficava muito nervoso também consigo mesmo, por ter sido incompreendido, né? Ele não tinha compreensão por ter sido intolerante com o erro do outro. Aí ele ficava desolado, tristonho, amargurado. E um dia, em uma das reuniões espirituais, ele resolveu perguntar ao orientador espiritual daquela reunião e disse: meu amigo, o que fazer, perguntou, para sentir compaixão e guardá-la sem perder, aprendendo a guardá-la sem perder. Então, o que fazer para sentir compaixão e aprender a guardá-la sem perder? Aí o amigo espiritual, ouvindo aquela pergunta, disse para ele: filho, ninguém consegue assimilar a compaixão sem passar pela verdade. E o devotado companheiro perguntou: pela verdade? Como, né? Como passar pela verdade? Aí o amigo espiritual respondeu para ele: olha, meu filho, a verdade é amarga e, por vezes, ela nos espanca. E, às vezes, até utiliza-se um chicote. Nós somos chicoteados, entretecidos de fel. Então, a verdade também tem fel, e ela é muito dolorida. E o mentor, amoroso, paciente, ficou insistindo ali com o devotado, com o devoto. E diz para ele assim: volta às tuas meditações e roga ao Senhor da vida para que a verdade possa te instruir. Então, volta às tuas preces.
Volte a compreender, volte a analisar. Então, volte para dentro de si e peça ao Senhor para te instruir sobre a verdade. Aí o devoto regressou ao lar, saiu da reunião, saiu do centro, voltou ao lar e rogou muitas vezes ao céu para que a verdade o esclarecesse sobre a pergunta que ele tinha feito, né? Como fazer para sentir compaixão, aprendendo a guardá-la sem a perder. E ele ficou, então, remoendo, buscando esta resposta. E o tempo passou. Decorrido algum tempo, numa dessas noites mais tranquilas, em que ele já se achava dormindo, o seu espírito afasta-se do corpo, ele se viu fora do próprio corpo, e ele notou que uma luz diferente, uma luz estranha, lhe banhava todo. E fora, então, afastado do corpo, em espírito, ele começou a andar dentro de casa. E ali, num dos cômodos da casa, ele encontrou o seu pai. Quando ele olhou o seu pai, ele viu e registrou uma mudança em seu pai. E ele então pensou, mas este não é o cidadão maltratado pelo tempo que eu conheço. Ele não é aquele homem que suporta as lutas. Por quê? Porque ele percebeu no seu pai um homem sedento de liberdade. Um homem que externava desabridamente as paixões que lhe ocultava, como sendo uma disciplina. Depois ele saiu ali do seu pai, continuou em desdobramento, né? Ali, andando fora ali da vestimenta física, ele encontrou a sua mãe em outro local. E ele, olhando para a genitora, naquela forma espiritual, não viu na genitora aquela pastora dedicada que conduzia a família com palavras de bênção, de amor, de resignação. O que ele viu no espírito, né, transparente ali da sua mãe? Uma mulher sofrida, cansada e reclamando do cativeiro e da ingratidão. Mas ele quis prosseguir ali fora do corpo físico e quis encontrar os seus dois irmãos, uma jovem e um rapaz, uma menina sofisticada e um rapaz portador de um semblante sombrio, entristecido. O que ele percebeu nos seus irmãos? Extremamente revoltados contra os pais, contra as diretrizes, as normas da casa. E o devoto sentiu-se encorajado e saiu porta afora da sua casa, foi para a rua, lá na via pública. Ele encontrou em espírito várias pessoas que estavam transitando pelas ruas. E alguns deles utilizavam como que uma máscara, atrás da qual se escondia. Aqueles homens, aquelas supostas mulheres, supostos homens, bons e maus, moços, idosos, as pessoas que ele conhecia, que consideravam corretas, estavam ali em atitudes delinquentes, mas estavam sob o disfarce
trazendo consigo os seus problemas, as suas dificuldades, as suas doenças, as suas indecisões, os seus desequilíbrios. O devoto ficou assustado. Retomou o corpo e, experimentando verdadeira compaixão, orou em lágrimas e disse: Deus de bondade, compadece-te de nós, porque na terra nós todos somos teus filhos necessitados. Em seguida, observando-se transformado para sempre, ele reuniu seus familiares, os pais e os irmãos, e contou-lhes o que tinha acontecido. Os parentes, atenciosos, ouviram-no sorrindo, mas ninguém acreditou. Então, o que a história deixa para nós? O que é o sentimento da compaixão? O que nós podemos extrair deste conceito de compaixão, que todos nós usamos, todos nós temos, passeamos, visitamos, às vezes, a cidadela assim, do amor, mas às vezes nós não visitamos o vilarejo da compaixão. Nós não exercemos a compaixão. Ele é um exercício, é uma tarefa, é um debulhar da boa vontade nossa. Porque sem compaixão, Caibá Chútil, no livro Espírito da Verdade, nos diz que sem compaixão não há caridade. E as palavras compaixão, caridade, está associada para nós, compaixão, caridade está associada à palavra piedade. No Evangelho, capítulo 13, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, Kardec, ou melhor, Miguel, um espírito amigo, deixa-nos uma mensagem belíssima sobre a piedade. E ele nos esclarece: a piedade, bem sentida, é o amor. O amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. O esquecimento, né? De si mesmo. E esse ouvido, esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que, em toda a sua vida, o divino Messias ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Aí nós vamos, então, costurando as ideias. Compaixão, caridade, piedade, abnegação, devotamento, não é? São virtudes. Tudo isso somado leva-nos a este sentimento de simpatia espontânea, desinteressada para com o nosso próximo. Uma simpatia gratuita, uma simpatia amorosa, uma simpatia respeitosa pelo nosso próximo. A simpatia, segundo Caibá, ela nos traz uma alegria consoladora. Ela traz ao nosso espírito um sentimento de serenidade e cria em nós uma elevação de valores. Valores, virtudes. Esse sentimento de piedade,
esse sentimento de compaixão, é ele que vai nos fazer progredir. E ele tem que ser demandado de nós, para que possamos derrubar, destruir o orgulho, o egoísmo. Aqueles que estão aí dispostos, que estão concentrados em nossa alma, que são essas enfermidades. Aí nós fomos à literatura, com a ajuda da literatura espírita, nós relembramos Jesus, que demonstrou em todas as suas atitudes, em todo o seu comportamento, o seu proceder, essa virtude sublime, que é a compaixão. Contemplando a multidão, encheu-se de compaixão por ela, pois estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Quem que contemplou a multidão? Jesus. Qual é o estado de espírito? Qual é o estado psicológico da multidão? Qual o estado íntimo da multidão? Cansada. A multidão abatida, sofrida, certamente desiludida, desesperançada. E ele faz uma comparação. Perdida, porque como ovelhas sem pastor. O que as ovelhas fazem sem o pastor? Ficam sem rumo. Procuram outros campos, outros pastos, se desgarram umas das outras, em busca da sobrevivência, da alimentação, de matar a sede. E a multidão? Então, vamos trazer para nós. Nós fazemos parte da multidão. Sem o nosso pastor, nós também ficamos perdidos. E sem a sua compaixão, sem o seu sentimento de abnegação, de piedade, de amorosidade para conosco, nós também estaríamos perdidos. E ele teve compaixão das massas infelizes. Quem os procurava? O povo infeliz, coxos, estropiados, os doentes, os enfermos, os obsidiados, as mães aflitas, os pais temerosos pelos filhos. E a massa, aquela massa que não era reconhecida pela sociedade. Principalmente pela sociedade romana e pelos judeus pretensiosos e orgulhosos. Aquela massa que nós consideramos de pessoas infelizes, de espíritos infelizes, em grandes provas e expiações. Esse sentimento de Jesus, de compaixão, de piedade, é nato, é espontâneo, porque vestia do seu coração. Ele não teve que buscar a verdade como devoto, como nós, para enxergarmos as dificuldades do pai, da mãe, dos irmãos, das pessoas na via pública que eram seus conhecidos, e despertar em nós esse sentimento tão sublime, tão caridoso, né? E que teria que ser inerente às nossas almas como cristãos. E a Amélia Rodrigues nos traz uma advertência naquele livro Vivendo com Jesus. No capítulo 24, ela diz assim: não se trata daquela compaixão
que apenas se apeada, mas daquela dinâmica que atende às necessidades, diminuindo a carga dos sofrimentos, e por isso, ele, Jesus, curava todas as enfermidades e dores que lhe buscavam ajuda. Então, como era a compaixão de Jesus? Não era um sentimento apenas de dó, porque às vezes a gente olha para o sofrido, nós olhamos pelos sofridos do caminho e desperta em nós uma dó. E a gente passa. Não. O sentimento do Senhor não é aquela compaixão que apenas se apeada, mas aquela dinâmica de entender a necessidade. O que foi que o devoto fez? Observou as lacunas do seu pai, observou as lacunas da sua mãe, dos seus irmãos e das pessoas na via pública. As necessidades destes companheiros. E ele, o devoto, passou a agir com compaixão. E Jesus, em todos os seus atos, tentava diminuir sempre, com a sua misericórdia, com a sua virtude, com a virtude que saía de si, ele tentava diminuir a carga dos sofrimentos, e por isso ele curava as enfermidades daqueles que lhe buscavam ajuda. Então, essa é a compaixão genuína, é a compaixão sólida, é a compaixão fértil, é a compaixão caridade. Agora dá para a gente já fazer um conceito de compaixão. Depois que a gente ouve a história do devoto, depois que nós relembramos as atitudes do Cristo em relação à compaixão, em relação aos seus irmãos, nós podemos concluir que a compaixão é a vontade, é o desejo de minimizar a dor do nosso próximo. É o desejo, é a vontade de compreender o outro. O que o devoto fez? Olhou as máscaras que as pessoas usavam, mas não condenou, não julgou. Orou em lágrimas e aprendeu o sentimento da compaixão. Então, a compaixão é essa busca para beneficiar o outro, diminuindo-lhe o seu sofrimento. É agir. Compaixão leva-nos a agir para solucionar o que está magoando o outro, que está afligindo o outro. Compaixão é a aceitação das próprias dificuldades alheias, que foi a compaixão do devoto. Aceitou, continuou aceitando seu pai, continuou aceitando a sua mãe, seus irmãos e as pessoas da via pública. É ação. Compaixão é um movimento de ação para melhorar a vida de quem não teve as mesmas oportunidades que as nossas. A pessoa que já demonstra, que já consegue evidenciar o sentimento da compaixão, não consegue ficar indiferente à tristeza, ao sofrimento, às lágrimas, mesmo que ocultas, do outro. Compaixão é a vontade que temos de auxiliar o próximo a se livrar do sofrimento, a acolher o outro, mas
respeitando as suas provas e as suas expiações, ou a sua prova ou a sua expiação. Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, diz assim, num conceito: compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Compaixão é a porta que se nos abre para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade ou a compaixão sem construí-la. Está lá no Ceifa de Luz. Então, compaixão é construída. Temos que fazer como devoto. Senhor, amigo espiritual, o que eu tenho que fazer para aprender a compaixão? Construí-la. E ao construir esse sentimento com o nosso esforço, com o nosso desejo, com o nosso empenho, nós só podemos fazer isso se a gente sabe bem servir, se nós trabalhamos para o bem geral. Do contrário, se nós somos acomodados, se nós somos preguiçosos, se nós não agimos, nós não temos esse dinamismo, porque a compaixão ela é dinâmica, ela faz um movimento. Porque ela é realmente um tratamento que a gente dá ao próximo, um tratamento justo, um tratamento caridoso. E a compaixão leva-nos a prestar esse tratamento até aqueles que nos ofendem. Porque a compaixão, conforme nós falamos no início, após a leitura que o Paulo fez, está associada ao perdão. E aí nós vamos buscar Joana de Ângeles. Com que clareza, com que simplicidade, com que firmeza, Joana de Ângeles deixa esses argumentos, esses fundamentos da compaixão, sobre a compaixão. Então, ela diz assim, que no momento atual, nessa atual conjuntura, né, que nós estamos vivendo, conjuntura terrestre, a compaixão se escasseia. E nós nos habituamos aos problemas, às aflições, à dor alheia. Nós naturalizamos isto. E aí o homem passa e não percebe os sofrimentos do seu próximo. Quantas vezes nós passamos por alguém, eu estou dizendo por mim, às vezes a gente diz um bom dia e não olha. Às vezes nós passamos e não olhamos em seus olhos, não olhamos as suas expressões, porque poderia estar nos dizendo sem nenhuma fala do seu sofrimento. Mas, mergulhados em nossas necessidades, em nossa correria, nós ficamos alheios aos nossos irmãos. E nos resguardamos, e nos protegemos num capacete, numa couraça, né? Num escudo de indiferença, a fim de nos poupar. A fim de nos poupar. Joana está dizendo assim, que nessa atual conjuntura terrestre, o homem deixa de interessar-se pelo outro, esquece
do outro. E dentro dessa correria, dessa vida social, dessa vida profissional, ele vive na periferia, ele vive na superficialidade imediatista, passageira e insignificante. Mas como é que a gente pode se envolver? Como que nós podemos ficar cheios do sentimento da compaixão? A criatura, nós, as criaturas, avançamos, vamos andando. Nós vamos buscando atender às nossas necessidades. E esquecemos da gratidão aos pais, da gratidão às flores, da gratidão ao riacho, da gratidão ao vento, da gratidão aos benfeitores. Nos tornamos, às vezes, soberbos, presunçosos e arbitrários, segundo a Joana. E nós fugimos sim, desse sentimento de compaixão. Quando nos distanciamos de todos, quando nos distanciamos da dor alheia e passamos a viver por nós, para nós e para os nossos, bem próximos de nós. Mas a Joana está nos convidando e chamando a nossa atenção para estendermos o nosso olhar, a nossa atenção na construção de um relacionamento salutar com os outros, que vai favorecer a alegria, a amizade, a solidariedade, sem deixar que os nossos sentimentos se deteriorem, se apodreçam. Qual é o objetivo da nossa vida? A vida pede para a gente altos significados. Mas a gente insiste, nós insistimos de nos tornarmos mais restritos, de nos tornarmos mais estreitos, mais egoístas. Nós insistimos nisso. A Joana alerta-nos, dizendo que a compaixão é de mão dupla. Dá e recebe. Ela propicia o sentimento que avança em socorro. Ela propicia o sentimento que avança em socorro e o que retorna em aflição. Mas ela propicia a quem desenvolve esse sentimento de socorro uma serenidade, um bem-estar íntimo, indefinível, indescritível. Uma observância de que o nosso passo, o nosso dia a dia, está pautado na alegria, na vivência das virtudes morais, de que nós abrimos espaços para a paz, para o bem-estar pessoal. Tudo isso a compaixão proporciona e nos beneficia. Mas o que é que obsta a compaixão? O nosso individualismo. É a grande barreira. E quando nós estamos nessa correria doentia, quando nós estabelecemos, nós solidificamos as bases dessas atitudes
egocêntricas, nós criamos a barreira do impedimento da nossa evolução. E nós diminuímos as potencialidades da nossa vida. A Joana diz que a compaixão auxilia o equilíbrio psicológico. Fiquei numa alegria. A compaixão auxilia no equilíbrio psicológico. Por quê? Porque ela nos faz refletir em torno dos acontecimentos, em torno das ocorrências que atingem os transeuntes. Aí voltamos lá na história da Neimei. Que acontecimentos atingiam os transeuntes da via pública que o devoto, desdobrado em sono físico, afastado do seu corpo, podia observar. Isto ajudou emocionalmente quando ele percebeu as máscaras de cada um, a iniciar pelos próprios do lar. Porque nós usamos máscaras, né? Então, a iniciar pelos próprios do lar. O que o devoto fez? Começou a voltar para si, a ter um equilíbrio emocional, a ter uma fé mais sincera. É claro, diz Joana, que esse sentimento da compaixão não resolve todos os problemas do mundo. Tá? Não resolve. Mas, se nós alimentamos, se nós nutrimos o desejo de auxiliar os outros, nós proporcionamos a nós mesmos as disposições salutares, físicas e mentais. E essas disposições se transformarão em recursos de socorro nas próximas oportunidades. Compaixão é hábito. Então, nós temos que nos esforçar para criarmos este hábito, para construirmos este hábito. E nós, os humanos, não vamos aprender a sacrificar os sentimentos inferiores se não abrirmos o coração. Enquanto o nosso coração for uma ostra fechadinha, enquanto o nosso coração estiver amafanhado, né? Estiver quebrado, nós não vamos desenvolver, não há espaço para desenvolver a compaixão. É preciso que a gente se importe com aquele beneficiado pela compaixão. A gente não tem que dizer que isso não nos interessa. Nós temos que valorizá-lo, reconhecê-lo. Nós temos que identificar as suas necessidades, às vezes ocultas, silenciosas, e edificar com júbilo, com alegria, para experimentarmos esse sentimento, essa virtude da compaixão. E é assim que nós vamos construindo esse sentimento para preencher o vazio da nossa existência, o vazio das nossas horas, porque a compaixão age. A compaixão tem movimento, é dinâmica, realiza o socorro. E como diz Amélia Rodrigues, ela não apenas se apiada. Ela é capaz de nos fazer participar do sofrimento do outro, do sofrimento alheio.
e de diminuir os nossos sofrimentos, de tornar os nossos sofrimentos menos importantes, menos significativos. Então, está aí, para encerrar a nossa fala. Vamos repartir a nossa atenção com os demais. E o nosso tempo vazio será preenchido. Nós não teremos tempo para as lamentações pessoais. Porque, graças à compaixão, ela tem o poder de destruir as dores e de dar lugar aos anseios, à harmonia, à beleza do nosso planeta, da nossa Terra. Desenvolver esse sentimento de compaixão para com o nosso próximo, diz a Joana em outro livro. O mundo compadece, diz assim, ó, desenvolve esse sentimento de compaixão para com o teu próximo, o mundo, e compadece-te das suas limitações, das suas deficiências, que cresce no rumo do grande poder. Então, quantos missionários vieram à Terra e se dedicaram com compaixão intensa, com sentimento brando, genuíno, com sentimento útil nesses exemplos de compaixão, porque não cederam à indiferença. Talvez a nossa pior enfermidade seja a indiferença. O Chico não suportava ver o sofrimento alheio sem fazer nada. A Madre Teresa não suportava ver o sofrimento dos leprosos, dos indianos sofridos, sem ter uma atitude grandiosa, de abnegação, de piedade, atuante, vibrante. Encerramos, então, a nossa fala, para dizer aos nossos corações, com Emmanuel, que ele diz assim, no livro Escrínio de Luz, deixa que a compaixão te inspire os pensamentos, para que os teus atos gerem beleza e luz, onde o teu coração estagie. Então, deixa que a compaixão te inspire os pensamentos, para que os teus atos gerem beleza e luz, onde o teu coração estagie. Seja com quem for, e seja onde for, compadece-te e ampara sempre. Que essas reflexões possam refletir, né? Ressoar em nossas mentes. E a gente dormir com isso, para pensar um pouco mais como o devoto. Quem sabe a gente tem um desdobramento. E vamos aprender como ele, esse sentimento de abnegação, de piedade, de caridade, que é a compaixão. Obrigada pelos pensamentos que me sustentaram, pelo carinho de vocês, pelos olhares caridosos e pacientes com que nos ouviram, os ouvidos pacientes com que nos ouviram. Então, ficamos aqui pensativos nesse tema compaixão, né, Leni? Como a compaixão pode nos envolver. E queremos ouvir os companheiros, companheiras que estão aí em seus lares. Se alguém gostaria de falar alguma coisa, trocar aqui uma palavrinha com a Lenir.
Temos aqui no chat a Edna, que está lá em Uberlândia, falando: Jesus te abençoe para que possa prosseguir nesta iluminada tarefa de esclarecer, consolar e despertar. Obrigada. Enquanto as pessoas vão pensando um pouquinho e vão absorvendo, você sabe, quando você estava falando, eu me lembrei da passagem do bom samaritano, né? Que na estrada viu lá aquele que foi atacado, né, pelos salteadores, e na passagem diz que ele foi tocado de compaixão, né, por aquele que lá estava. Esse é o maior exemplo que a gente tem, né? Não é? De compaixão. De compaixão. Atendeu um desconhecido. Um desconhecido. E usou de todos os seus recursos, né, do seu tempo para com ele. Foi. Um bom ensinamento. Paulo, ele deu de si. O sentimento de compaixão é quando a gente dá de si. Ele deu de si para aquele desconhecido, né? Então. E aí, só que você levou aí também a questão da compaixão na sua eleição, sobre a gente ter compaixão por um agressor, por exemplo. Esse é algo que, para mim, já está num outro nível, né? Também. Você ter compaixão para com o agressor... A Meimei, tá? Que convidou. Ter compaixão para o agressor, aí já... Imagina. Né? E esse agressor, às vezes, gente, o agressor, ele está dentro de casa, né? Ele está próximo da gente. Exatamente. Ele está ali, e ter compaixão para o agressor, aí já é um nível, assim, talvez... Oi. Difícil, eu creio. Não é fácil. Como diz o devoto, e o Espírito falou para ele, compaixão tem que estar ligada à verdade, né? E ele orou, o devoto orou com muita sinceridade. E quando ele não foi capaz de julgar o pai, a mãe, os irmãos, a infelicidade que eles viviam, surgiu nele o sentimento de compaixão. Muito bem. Obrigada, Lenir, pelas palavras, e isso faz a gente refletir também, a gente ter compaixão para os que erram, estão nos caminhos equivocados, que muitas vezes já percorremos, né? Também no caminho do vício, dos crimes, e com a falta de piedade com o próximo, que muitos têm, né? Que jogam palavras agressivas, pensamentos assim, de baixo calão, né? Leila. Muitas coisas. A gente tem que aprender, né? Com esse sentimento de piedade, de compaixão. Isso mesmo. Todos nós necessitamos de piedade. Todos nós. Né? Está apontando o dedo, né, para os que erram, porque a gente pode estar também, hoje já esteve muito, né? Hoje podemos estar no outro caminho. Nós somos muito intolerantes com as faltas do próximo, né? Somos muito intolerantes, muito. E a gente faz questão assim, como se isso fosse a nossa personalidade. Faz questão, mas eu sou assim, eu falo mesmo. Não. Ou então eu uso uma máscara, né? Como diz a leitura aqui, o texto todo. Uso uma máscara e falto para com a compaixão. Para com a compaixão. Continue assim, tá? Trazendo para a gente essas palavras de esclarecimento. Jesus te abençoe. Tá? Obrigada. Abençoe a todos nós. Temos aí o nosso querido Aristides. Está com a mão levantada. Por favor, Aristides. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Lenir. Boa noite. Obrigado pelas palavras aí de hoje. É uma pergunta muito simples. Assim. A gente nota, Lenir, que algumas virtudes, ou a maioria das virtudes, poderíamos dizer, é muito proveniente da humildade, não é?
E poderíamos assim dizer que para a pessoa ser compassivo, para a pessoa ser piedoso, é incompatível ele ser orgulhoso, né? E se tem a ver com a humildade, a gente ter mais compaixão, seria então o nosso foco para a gente desenvolver mais a compaixão, o combate incessante ao orgulho. Gente, o caminho é esse, né? É claro que destoa o orgulho da compaixão. O orgulhoso, ele não tem tempo, porque ele é presunçoso, né? Ele não tem tempo de olhar a dor do próximo. Como que ele vai desenvolver um sentimento de piedade, de abnegação, de doação, de olhar misericordioso, se ele é voltado para ele? Ele preocupa consigo mesmo. Então, ele não tem esse equilíbrio. Para desenvolver esse sentimento sublime, a gente vai ter que limar, passar a lima mesmo, para dar o brilho, eliminando os sentimentos inferiores, para que brilhe o diamante da compaixão, da piedade, da abnegação. Né? Então, isso vai ser, assim, uma luta para nós. E é uma luta individual, é uma luta de responsabilidade de cada um fazer isso. Ninguém faz pelo outro. Porque é um aprendizado. O aprendizado dói, o aprendizado é um convite constante, permanente, de insistência, de perseverança. Então, como diminuir essas outras ações que não são virtudes para brotar, para florir, igual uma flor perfumada? A compaixão, a piedade, a abnegação, a caridade espontânea, sincera, né? É isso? Acho que é isso mesmo. Obrigado.